Então, tem chegado muito produtor que qual que é a primeira intenção? Ó, eu preciso aumentar meu rebanho, tem poucos animais. E aí a gente vai analisando a propriedade, vai conversando e, lá no fundo não é isso que o produtor precisa. Ele precisa primeiro enxergar o lucro, ele precisa ter lucro com esse rebanho que ele tem. E às vezes já é um rebanho que é o suficiente para ele ter uma margem boa. Aí precisa só a gente organizar a questão de volumoso, questão de comida, para ele ter uma margem que seja interessante. E talvez a propriedade nem suporta todo o animal que ele tenha lá em mente, que ele quer ter na propriedade. Mas assim, primeiro passo, o objetivo é eu ter lucro, independente seja uma vaca, seja 10, seja 5, eu preciso ter lucro. Nicolas, e na sua percepção? Bom, esse é uma situação bastante recorrente, né? Não apenas na categoria vaca, mas olhando o rebanho como um todo, né? A gente encontra muito produtores com uma recria muito estendida, né? Muitas bezerras, muitas ovelhas, acaba quebrando um pouco o que seria uma proporção apropriada para ter lucro na propriedade. E a gente vê que isso talvez tenha a sua raiz na crença de que quanto mais animais, mais lucro tu vai ter, mais. O que a gente comprova na prática é que não necessariamente isso é assim. Primeiro porque o rebanho precisa ter um equilíbrio entre os animais que produzem renda e os animais que apenas geram despesa. Por quê? Porque todos os animais geram despesa, certo? Aquela bezerra que você acha que é um investimento, pare, faça as contas e olhe direito, porque talvez ela está roubando o teu lucro. Então, nessa condição, ter mais não é o melhor, certo? Se estamos falando do sistema de produção de leite, temos que olhar para quem produz o leite e para que esse leite seja produzido deixando uma margem para o produtor. Se essa situação não está acontecendo, não é o fato de ter mais animais que vai salvar o produtor. Ele acaba colecionando muitos animais na propriedade, certo? Tendo mais conta para pagar, mais trabalho para fazer, e no final o lucro, né, não aparece. Uma coisa bacana e muito, muito interessante as colocações e a crença. A gente precisa quebrar nossas crenças, a gente precisa colocar uma dinamite no centro da nossa cabeça. Sim, o leite pode ser lucrativo. E nós aqui na empresa Doutor Pastagem, o que a gente faz? A gente ensina produtores de leite comuns a chegar no faturamento de R$50 mil por hectare e 40% de lucro. Mas, para a gente chegar nisso, não é de qualquer coisa. Desde os meus 18 anos eu estudo isso. Estou com 44, vou fazer 44 aqui uns dias. São mais de 25 anos estudando essa ciência. Eu posso afirmar para vocês, isso é uma ciência exata. Eu vou ter que fazer algumas práticas em minha propriedade para eu chegar nesse nível de produtividade, esse nível de margem. Senão eu não chego. Por que nós estamos discutindo hoje? Você quer ter vaca ou quer ter lucro? Cara, não é a quantidade de vaca, não é a quantidade de rebanho. E o Nicolas trouxe isso bem bacana. E aí a gente precisa quebrar a crença. Vamos pegar uma coisa que o Nicolas falou, vamos arrebentar essa crença. Eu lembro até hoje, umas coisas eu tenho memória de elefante, na palestra do professor Vidal. O professor Vidal, ele traz isso muito claramente. Capital não gera receita, capital não paga a conta. A gente vive ainda no Brasil que eu tenho que ter mais animais, 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 eu tenho que ter mais animais. Preciso ter vacas em lactação. Essa vaca tem que prenhar, essa vaca tem que dar uma cria por ano. Então, se a tua vaca não está dando uma cria por ano, se você não tem pelo menos 50% de vacas na propriedade, em ordenha, abre teu olho, cuidado.
Senão, o que acontece? Você vai ter muitos animais, você vai ter um capital gigante em animais, e isso não vai te gerar receita. E aí, pior ainda, com esse sobra de animais, a gente podia conscientemente adubar a sua pastagem corretamente. Aí eu tenho um monte de gente para comer, não sobra dinheiro, eu não adubo, e aí eu entro num ciclo vicioso. É uma corrida fora da curva, e tu não vai jogar resultado nenhum. Aí quando a conta aperta, você vai lá e vende lá uns machinhos, ou vende lá as novilhas prenhas que iam para gerar receita na propriedade para tu pagar a conta. Caso você está fazendo isso, espera aí, tem como a gente mudar isso e construir uma história diferente. Porque, senão, não reclame do leite, não reclame. Por que você não está chegando lá aos R$50 mil por hectare com 40% de margem?